Quais são os medos que nos param? Quais são os medos que nos impedem? Eu tinha muitos medos quando eu comecei a estudar música. E um medo que me acompanhou por muito tempo foi o medo de errar. O medo de falar assim: e se eu errar? E se eu chegar na aula de música e errar? E se eu não conseguir acompanhar a orquestra? Eu tinha muitos medos, aquele medo de tentar mesmo, sabe? E eu não sei qual que é o medo que te acompanha hoje aqui. Pode ser o medo de tentar algo novo. Então, por exemplo, eu tinha medo de não aprender a tocar órgão, porque eu tinha medo de aprender no teclado não ser suficiente para eu tocar no órgão. Então, esse era um medo que eu tinha. Esse medo era o que me fazia parar. E uma coisa, assim, bem interessante é que depois que eu comecei a estudar, e aí depois que eu fiz o meu primeiro teste, de tanto que eu tinha esse medo, que eu errei. De tanto que você tem medo disso acontecer, isso acontece. A gente sabe que o medo não é algo de Deus, não é algo que Deus nos faz ter medo. Deus não é o ser que nos fala, que coloca medo na gente. Tudo que gera medo não vem de Deus. Medo é algo que vem para o nosso coração com formato de vozes, formato de pensamentos, e vai plantando uma sementinha que vai gerando uma insegurança. Eu não quero medo, eu quero a coragem. Eu posso ser maior do que o meu medo, porque muitas vezes o nosso medo está só aqui na nossa mente. O medo, ele não é uma coisa que é palpável, né? Ele não é uma folha de papel que eu consigo tocar, não é uma caneta que eu consigo aqui, ó, sentir a caneta. Não, o medo, ele tá justamente aqui na nossa mente. A insegurança que faz ter essas barreiras da gente evoluir, da gente se sentir essa capacidade de sentir até o merecimento de poder ser uma organista. A gente tem medo de ser uma organista, medo de errar. Então, esse medo me acompanhava tanto que depois que eu fiz o teste, tudo bonitinho, eu comecei a errar direto na igreja. E uma dessas, né, desses erros, assim, que eu me lembro, que marcou na minha vida, foi ter ido no ensaio em uma cidade, estava lotado, sabe aquele ensaio gostoso e tal. E aí era a minha vez de tocar. E o hino era difícil. Eu cheguei no culto lá, era um ensaio à tarde, muito gostoso, tava lotado de gente. E aí eu peguei, era a minha vez de tocar, o hino era difícil. E eu falei assim, vai com esse hino difícil mesmo. Só que eu já cheguei no órgão tremendo, né? Já cheguei assim. E aí eu lembro que o irmão fez uma dinâmica com os baixos lá, muito doida, que eu não lembro o que era. Só sei que daí, enquanto os baixos tocava, a organista acho que tinha que continuar, alguma coisa assim. E eu continuei. Só que eu não consegui tocar nada, eu atrapalhei tudo. Nossa, foi, assim, vergonhoso. E eu saí do órgão, assim, muito mal mesmo, me sentindo, assim, lá no chão. Ai, Senhor, não acredito nisso. Nossa, eu errei o hino, meu Deus do céu. E aquilo acabou comigo. E quanto mais eu tinha medo, mais eu errava. Quanto mais medo eu tinha, mais eu errava. E esse medo me acompanhou, assim, até depois da oficialização, sabe? Aquela apreensão. E aí eu comecei a perceber que muitas irmãs que são organistas também têm esse medo. E eu comecei a me perguntar, uai, as irmãs já são tudo oficializadas e as irmãs também têm medo, vão sentar lá no ar, tão tremendo, né? A gente fica tudo tremendo. Aí eu comecei a entender que o medo, se você assumir que você tem medo, se você continuar com isso na sua mente, sempre tendo esse mesmo medo e não mudar isso, e não fazer isso aqui, ó, rasgar o seu medo e falar assim, eu não tenho mais medo. Eu vou colocar a coragem. Eu vou colocar a coragem agora. Eu não vou deixar o medo me parar. Eu vou continuar. Eu vou, mesmo que ainda eu sou insegura, eu vou dar o meu próximo passo. Eu vou me preparar, eu vou estudar antes. E na hora que eu estiver tocando, eu vou lembrar que eu tô dando um louvor para Deus e que não importa quem tá me olhando, quem tá do lado.